trabalho de biologia, a gente irá falar sobre as partes das folhas e sua classificação. A folha é um órgão vegetal das plantas terrestres. Ela surge a partir do caule e, a partir do seu crescimento, ela vai realizar o processo de fotossíntese. Esse processo vai fazer com que a planta produza o seu próprio alimento. Além disso, a folha ela libera oxigênio necessário para a respiração de outros seres vivos. E podemos dizer que essa é sua principal função, ou seja, a folha vai produzir alimento para a planta a partir do processo de fotossíntese e ela também vai contribuir para a vida de outros seres vivos a partir do momento em que ela libera oxigênio para o meio ambiente. Agora iremos fazer o estudo das partes da folha. As folhas podem ser formadas por 4 partes: limbo, pecíolo, estípula e bainha. Isso quer dizer que, embora existam 4 partes, nem todas as folhas apresentam a mesma estrutura. Limbo é a parte mais conhecida da folha, que é considerada a folha propriamente dita. Pecíolo é a parte estreita que fica localizada entre o limbo e o caule. Bainha é a parte inferior da folha, que possui a estípula. Estípula é uma pequena parte que possui o pecíolo. Tipos de folhas. Existem vários tipos de folhas, além das folhas completas, aquelas que apresentam limbos, pecílios e bainha, e das folhas incompletas, a que não apresentam uma destas 3 partes. Basicamente, elas podem ser simples ou compostas. Folhas simples, folha que tem apenas um limbo, são as mais comuns. Folhas compostas, folhas cujo limbo é dividido dessa divisão que surge os folíolos. Na botânica, as folhas podem ser classificadas conforme a forma do limbo. Elas também podem ser classificadas de acordo com a disposição dos seus folíolos, no caso das folhas compostas, imparipennadas e paripennadas, quando o número de folíolos presente na folha é ímpar ou par, respectivamente. Palmadas ou digitadas, quando todos os folíolos surgem de um mesmo pecíolo. Recomposta, quando os folíolos são divididos em outros folíolos. No interior das folhas existem nervuras, que são as ramificações que vemos no seu limbo. De acordo com o número de nervura e sua forma, as folhas podem ser classificadas em uninérvia, quando a folha tem apenas uma nervura, tal como as folhas de palmeiras. Paralenérvia, quando a folha tem várias nervuras dispostas de forma paralela, tal como as folhas de milho. Peninérvia, quando a folha tem uma nervura principal, de onde surgem outras nervuras, tal como as folhas das rosas. Anatomia da folha. Um corte transversal de uma folha mostra a existência do tecido formador desse órgão. Tanto na parte superior quanto inferior é revestida por um epiderme, que é um tecido de revestimento.
com a qual tem a finalidade de proteger a folha contra choques mecânicos, bem como permitir a ocorrência de trocas gasosas, bem como controlar a perda de água por evaporação. Entre a epiderme superior e inferior encontra-se o parênquima de revestimento. Do lado superior, as células desse tecido dispõem-se lado a lado e são alongadas formando o chamado parênquima palissático. Do lado inferior está o parênquima lacunoso, que é composto por células sem um formato, definindo as quais são delimitadas por grandes lacunas. Tanto nas células do parênquima palissático como no lacunoso encontramos cloroplastos, que comprova assim se esse tecido está associado ao processo da fotossíntese. Encontramos ainda em meio às duas epidermes tecidos vasculares e tecido de sustentação. A epiderme das folhas apresenta algumas estruturas anexadas, relacionadas às trocas gasosas entre a planta e o meio externo e ao controle da perda de água por transpiração. Os estômatos são formados por duas células chamadas células guarda, providas de cloroplastos para a fotossíntese. Essas células têm o formato de 2 grãos de feijão, apresentam um lado de parede celular bastante espessado. Entre a célula guarda e outra encontra-se uma pequena abertura denominada ostíolo. É por essa abertura que gases importantes entram e saem da planta, como o gás carbônico. Bom, função da folha. A folha tem a função de produzir alimento das plantas, fotossíntese, bem como de libertar oxigênio, que acontece através do processo de transpiração e as folhas realizam principalmente as funções de fotossíntese, transpiração e respiração. Fotossíntese. Ao realizar a fotossíntese, o vegetal produz as substâncias orgânicas e nutritivas que necessita para se manter vivo, utilizando para isso a energia luminosa. Essas substâncias formam a seiva elaborada, composta principalmente de água e glicose, que é transportada através do caule para as demais partes do vegetal, onde será consumida ou armazenada. Gás carbono mais água é igual a glicose mais oxigênio. Para que ocorra a produção de glicose durante a fotossíntese, a planta precisa retirar do ambiente as seguintes substâncias: água e gás carbônico. A água é retirada do ambiente através dos pelos absorventes presentes na raiz e é transportada pelo caule até as folhas. Esta contém grande quantidade de extenuato, por onde penetra o gás carbônico do ar. A clorofila é um pigmento verde que absorve a energia luminosa necessária para que a água e o gás carbônico possam ser transformados em glicose. Por isso, as folhas da planta estão sempre dispostas da melhor forma possível para receber bastante luz e sol. Durante a fotossíntese, ocorre também a formação de oxigênio, que é liberada para o meio ambiente. Processo de transpiração. A transpiração é o mecanismo através do qual a planta perde água na forma de vapor. Isso faz com que ocorra o controle de sua temperatura. Como assim o controle de temperatura? Ao evaporar, a água vai retirar calor da superfície da folha. Então, vai fazer com que a folha acabe se refrescando. Por isso que ocorre o controle de temperatura. No processo de transpiração, faz surgir na folha uma força chamada de sucção. Essa força vai provocar a subida da seiva bruta para a folha. Como assim a seiva bruta vai subir para a folha? Bem, a gente a princípio tem que ter em mente que a planta em si ela precisa de água. Então, ao retirar a água da folha, a folha vai precisar de água. Então, ela vai retirar a água do caule. O caule, por sua vez, ele também precisa de água. Então, ele faz com que as raízes mandem água para o caule. E a raiz, ela também necessita de água. Então, ela vai retirar a seiva bruta do solo. Essa seiva bruta, ela vai passar para o caule, do caule para as folhas. Diante disso, a gente pode concluir que forma-se uma coluna contínua de água no interior do caule, que vai desde as raízes até as folhas. Os estômatos. Os estômatos, eles são formados por células especiais, que controlam a transpiração, que eu falei anteriormente, e também controla a troca gasosa da planta com o ambiente.
O fechamento e a abertura desses células especiais, eles são influenciados por diversos fatores do ambiente, mas o principal dele é a presença ou ausência d'água. Se no ambiente que a planta estiver, por exemplo, houver uma quantidade de água suficiente, a planta ela vai conseguir absorver mais água das suas células vizinhas e seu tamanho ele vai aumentar. E ela vai forçar que o orifício central ele se abra. Isso vai permitir que ocorra o processo de transpiração, ou seja, vai perder água na forma de vapor. Mas caso o ambiente que a planta estiver for seco, não tiver água suficiente, as suas células elas vão diminuir e o orifício central ele vai permanecer fechado. Por que ele vai permanecer fechado? Porque se o orifício central ele for aberto, vai fazer com que a planta ela perca a água, a pouca água que tem na forma de vapor. E como ela tem pouca água, ela não quer perder essa água. Então, o orifício central ele vai permanecer fechado. Processo de respiração. As plantas, assim como outros seres vivos, eles precisam de energia para poder crescer, para repor as energias perdidas e também para a realização de outras atividades. Com a planta não é diferente. E essa energia é obtida a partir do processo de respiração. Essa respiração ela é feita apenas por células vivas da planta. E para que ocorra esse processo de respiração, a planta ela precisa de oxigênio, o oxigênio presente no ambiente que ela se encontra, e de glicose, que essa glicose é obtida a partir do processo de fotossíntese. No final desse processo, ela vai liberar gás carbônico e também ela vai obter a energia necessária para a realização de suas atividades. É importante frisar uma coisa importante com relação aos gases consumidos e liberados. O processo de respiração ele é inverso ao processo de fotossíntese. Por quê? O processo de respiração ele acontece durante o dia e a noite, sem que haja uma interrupção nesse processo. Porém, o processo de fotossíntese ele é interrompido durante a noite. Por quê? Porque o processo de fotossíntese, para que ele ocorra, é preciso a presença de luz solar. E à noite essa luz solar não é obtida. Por isso que é interrompido durante a noite o processo de fotossíntese. Porém, a planta em si, ela consegue sim respirar durante a noite, mesmo que não ocorra o processo de fotossíntese. A gente até o momento falou sobre a função que a folha tem para a manutenção de vida da planta, o que ela contribui. Porém, a folha tem outras funções que não se limita à vida da planta. Por exemplo, a folha ela pode ser utilizada, não são todas as folhas, claro. Algumas folhas são comestíveis, serve de fonte de alimento para nós e também para outros animais. Nós, quando eu me refiro, nós seres humanos. Tem hortelã, que é utilizado em salada, em sucos. Além disso, as folhas elas também podem servir de um lugar de habitação de insetos e pássaros. Além disso, algumas folhas elas são utilizadas para a produção de cosméticos de beleza, como na produção de remédios, como xarope, tem xarope que utiliza a folha de hortelã, e também é utilizada a fins terapêuticos, como o uso de ervas para amenizar, por exemplo, a dor. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham compreendido as funções da folha, a sua estrutura, como ela funciona.